E aí, pessoal, eu nunca enrolo, então já vou direto pro vídeo. Então, o vídeo de hoje eu achei muito importante fazer, porque mês que vem eu vou fazer aniversário, né? Vou fazer 21 anos. E eu decidi recapitular e rememorar um pouco de tudo que eu aprendi durante esses 20 anos de idade e aquilo que realmente fez diferença na minha vida, né? E eu resolvi anotar aqui algumas coisas e trazer aqui 4 dos melhores conselhos que eu refleti. E claro que tem muito mais, e se vocês gostarem, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo, tranquilamente. E sem enrolar muito, com certeza a primeira lição é: faça o básico bem feito. Muitas vezes a gente vê tantos hábitos aí que o pessoal prega que vai mudar a sua vida e de fato não muda, sabe? Claro que ler um livro, ele é muito importante para a sua vida, mas aplicar os conhecimentos do livro é muito mais importante do que simplesmente você viver nesse mundo de teoria. Com fazer o básico bem feito, eu entendo que nós temos que aprender a dar o melhor que a gente tem em tudo que a gente for fazer. Eu já trabalhei como... Enfim, eu era responsável por limpar a pracinha. Na minha cidade tem uma secretaria do meio ambiente, né? Na cidade que eu nasci. E eu era responsável por limpar a pracinha. E eu repeti comigo mesmo: caramba, velho, eu ganhava R$ 300 pra fazer isso. E eu falava: caramba, velho, eu tô ganhando R$ 300 pra fazer isso, tal, e não é algo que eu gosto de fazer. É um trabalho digno, mas não é o que eu quero pra minha vida, não é o que eu quero fazer. E com isso vinha na minha mente aquele versículo, né? Claro que parafraseando aqui, aquele versículo que dizia: para você honrar Deus no pouco, que ele vai te colocar no muito, né? Então, se você não faz as coisas bem feitas no básico, com certeza você não vai conseguir é, é, fazer as coisas mais complicadas e avançadas, né? Então, você precisa fazer o básico bem feito, né? Que é dar o seu melhor naquilo que você tem que fazer. E fazer o básico bem feito cara, se você parar pra pensar, se você se exercita hoje em dia, você já sai muito à frente de muitas pessoas. Se você tá fazendo um cursinho técnico, se você quer buscar alguma melhoria para sua vida, se você tá estudando, tá trabalhando, cara, você já tá saindo na frente de muita gente que não quer fazer nada disso. Então, faça o básico bem feito. Eu poderia ficar horas só falando desse fazer o básico bem feito. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo sobre. Tópico 2: não se compare. A comparação ela é uma fonte de frustração muito grande. Quando eu tinha 17 anos, eu olhava para a garota de 17 anos da minha idade e eu olhava e falava: caramba, eles estão muito melhor do que eu, estão muito na minha frente. Olha o quanto que esses meninos estão ganhando com 17 anos e eu ainda estou terminando o ensino médio, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E ao invés de eu focar naquilo que eu podia fazer ou do que eu queria para mim, eu vivia me comparando com aquelas pessoas que viviam realidades totalmente diferentes. Às vezes tiveram oportunidades muito maiores, às vezes, enfim, são inúmeros fatores. E da mesma forma que eu olhava para aqueles garotos, falava: caramba, como que pode? Eles já estão lá e eu nem tô perto daquilo. Com certeza tinha muita gente que olhava para mim e pensava a mesma coisa. Porque se você parar para pensar, sempre tem um peixe maior e um peixe menor que você nesse grande mar que é a vida. Filosofei, tá? Mas o que eu quero dizer para você é: não viva se comparando. Se você quiser uma comparação, para você entender mais ou menos onde você tá e onde você quer chegar, beleza. Mas se você viver sempre olhando para a vida do outro, é aquela frase, né? O gramado do vizinho sempre é mais verde. Ainda mais para nós que somos jovens, né? Então, se você tem 20 anos, tá vendo esse vídeo, se atenta a isso. Para de se comparar. Sua realidade é outra, você nasceu em um meio e não significa que você precisa se manter nesse meio até o final da sua vida. Mas se você viver se comparando com as pessoas, você não vai ser feliz nunca. Lição 3: sacrifique. Eu entendi muito cedo, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, que em algum momento dessa vida a gente tem que sacrificar. Se você descansar agora, você vai ver que isso aqui não é só um vídeo do YouTube. Se você parar para descansar agora, se você parar para, não, depois eu trabalho, depois eu estudo, você vai ver que alguma hora as consequências disso vão vir. Você vai ver que alguma hora você vai ter que pagar o pato dessa decisão que você teve e que você vai entender que não foi uma decisão boa. Então, o que que eu entendi, trouxe para minha vida? Enquanto eu sou jovem, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou empreender, eu vou buscar o máximo que eu conseguir, porque no futuro eu quero descansar.
É isso. É isso que eu quero. Então eu vou sacrificar agora, eu vou lutar agora, eu vou trabalhar agora, porque lá no futuro eu quero descansar. E claro que eu não tô falando para você virar um maluco e ficar viver trabalhando e virando noite. Não é isso que eu tô falando para você. Mas entenda que em algum momento da sua vida você vai ter que sacrificar. Você escolhe se agora com 20, você escolhe se depois com 30, com 40, mas a verdade é que a conta chega para todo mundo. E nem sempre a gente vai ter a condição de pagar. Então, é bom que você aprenda a sacrificar agora. E por último, cuide muito bem do seu círculo de amizade. E não confunda com o networking, né? Networking é a sua capacidade de se conectar com as pessoas, criar contatos e às vezes essa pessoa conhece uma pessoa que vai te ajudar com determinada coisa, com determinada atividade que você não sabe, mas networking é diferente de ciclo de amizades. A questão do ciclo de amizades é aquela frase que a gente sempre vê que é clichê, mas é muito verdadeira, né? Se você anda com 3 idiotas, você vai ser o quarto. Essa é a verdade. Então, cuide muito bem do ciclo de amizade das pessoas que estão com você. Se as pessoas que estão com você, elas são pessoas que buscam crescimento também, ou se são pessoas que não estão nem aí para nada. E com certeza isso vai te influenciar. Porque o ser humano ele tem essa necessidade de se sentir pertencente a um grupo, né? Então, quando a gente acha um grupo que minimamente aceita a gente começa a se adequar àquele grupo. Então, cuide muito bem desse círculo de amizades que você tem. E se você não tem um bom círculo, comece a repensar. E eu não tô falando para você simplesmente sair virando a cara para as pessoas que cresceram com você, mas entender os momentos de vida, né, que vocês estão e talvez encontrar pessoas que estejam na mesma frequência. Enfim, foram só 4 conselhos aqui, 4 lições que eu aprendi ao longo da minha vida. Claro que tem muito mais, e se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte desse vídeo. Tem muito conteúdo sobre esse assunto. E cara, se você tem 20 anos, véio, você tá muito novo ainda. Para de botar esse é um defeito meu que eu tenho. Para de botar uma pressão que você tem que ser milionário, que você tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Cara, calma, você só tem 20 anos, você só tem 18, 17, você só tem 22 anos, 21 anos. Então, calma, as coisas vão acontecer e vão acontecer no momento certo, mas para isso você precisa trabalhar, se dedicar agora. É isso, um grande abraço. Clica nesse vídeo que está aparecendo aí na tela e se você gostou, deixa um gostei aí, comenta e nos vemos em alguns segundos.